Bom dia a quem nos assiste. É um prazer. Hoje eu estou com uma pessoa especial, com um amigo e um professor. Vocês vão ter um prazer aqui de, nessa próxima hora, estar acompanhando um arcabouço de sabedoria, de experiências que vai nos auxiliar bastante para a gente entender esse mundo novo que se apresenta para a gente, principalmente, talvez mais acelerado pós-pandemia, esse mundo digital, das startups, de inovação, e eu acho que vai ser bastante interessante essa live. Eu queria te apresentar, Guilherme, e aí já te passar a palavra para você fazer algum tipo de introdução a respeito própria, mas se você me dá esse prazer, eu queria te apresentar. O Guilherme é um professor, o Guilherme Domingues, milita há mais de 20 anos na área de Direito Administrativo e também com inovação e empreendedorismo. O Guilherme é fundador e diretor executivo no ILDD, do qual eu já fui aluno, é um Instituto de Estudos em Liderança, Direito e Desenvolvimento, dá aula de Direito Administrativo e Direito Digital na Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba, é cofundador e diretor do Brasil Lab. A gente vai falar bastante sobre esse hub de inovação, do qual a Letícia Piccolotto também lidera com bastante maestria no dia a dia, e é sócio fundador também do escritório Domingues Advogados. Guilherme, prazer contar com você aqui nesse momento conosco, para dar essa audiência que nos assiste. É importante, a 2W vem criando esse fórum para a gente abordar diversos temas, e esse tema específico de hoje é algo que para a gente é bastante importante, porque a gente é um player que atua no setor elétrico, especificamente no mercado livre de energia, e a gente tem uma série de iniciativas, a gente tem uma área de inovação aqui na companhia, liderada pelo Danilo, tem uma equipe totalmente voltada para transformação digital, novos produtos, liderada pelo Lucas, pelo Guilherme Moya. Então, para a gente é importante a gente entender um pouco as iniciativas que estão acontecendo no país, e para isso a gente te chamou aqui. Prazer, te passo a palavra para uma breve introdução sua, e eu já queria te encher de perguntas aqui, para a gente já começar essa live com bastante conhecimento de toda a sua experiência. Prazer mais uma vez, bom dia. Bom dia, Cláudio, obrigado pelo convite, prazer é todo meu de estar aqui com você e com quem estiver nos assistindo aí no YouTube, né, na rede mundial de computadores, todos nós conectados agora, da onde quer que a gente esteja, podendo ter acesso a conhecimento, a informação, a troca de ideias. Eu acho que isso é um lado incrível, né, que foi acelerado nesse momento tão difícil que a gente está vivendo no planeta todo, né, em função da pandemia que a gente está experimentando agora. Mas é realmente um prazer para mim estar aqui, eu te agradeço o convite. Eu adoro falar do trabalho que a gente faz, né, todo mundo acho que gosta, mas eu tenho um especial carinho em compartilhar um pouco dessa minha trajetória, dos aprendizados que eu recolhi, especialmente nesses últimos quase 5 anos com o Brasil Lab, mas ao longo desses 20 anos de trajetória, como você destacou, em direito público, em temas de inovação. Eu acho que é uma agenda hoje que é transversal, que não está mais restrita a nenhum setor da economia, né, mas que tem especial relevância num setor como que a 2W atua, que é de fontes renováveis de energia, né, novas fontes renováveis e fontes alternativas de energia, e dentro de um contexto do mercado livre de energia, que já é uma nova forma de regulação de compra e venda de um insumo tão essencial como a energia elétrica. Vai ser um prazer muito grande, eu espero que eu consiga hoje aqui conversar com quem está nos assistindo, um pouco sobre o trabalho do Brasil Lab, mas muito sobre o que é esse ecossistema GovTech, o que é essa ideia de melhorar serviços públicos e governo por meio da tecnologia, as novas formas de parceria público-privadas que essa abordagem GovTech traz, né, para diversos segmentos de atuação de startups, mas também de grandes empresas. E se a gente ainda tiver tempo também falar do ILDD, que é a minha maior alegria de estar aqui hoje, pelo fato da gente ter se conhecido por meio desse curso, que realmente ao longo das 14 edições que a gente teve, sempre gerou sinapses humanas, como eu gosto de dizer, muito ricas, muito poderosas, tanto que a gente está aqui hoje. Obrigado de novo pelo convite. Muito bacana, obrigado, é um prazer para a gente, Guilherme, e realmente a gente vai achar um tempinho para falar do ILDD, que é uma iniciativa valorosa. Eu participei, convido a todos que nos assistem a escrutinar e pesquisar sobre o Instituto, é uma iniciativa de um valor inestimável. Antes de a gente entrar especificamente na questão do Brasil Lab,
Eu queria, conceitualmente, até em função do nome dessa live que a gente deu, que é Startups, GovTech e Empreendedorismo Inovador, me absorver um pouco da sua experiência nesse macroambiente. Como que você situa o Brasil do ponto de vista de startups voltada à atualização da relação governamental no Brasil, e, obviamente, isso traz um empreendedorismo inovador. Como, de maneira macro, Guilherme, com a experiência que você já tem no Brasil Lab e também na experiência laboral, no dia a dia, atuando com direito público, direito administrativo, como que você situa o macroambiente econômico do Brasil com relação a esses temas hoje? Eu acho que o Brasil é um destaque, é um líder mundial já nessa pauta de GovTech. O Brasil quando a gente pensa em digitalização da economia, quer dizer, tanto serviço que você oferece digitalmente como negócios digitais, já é o 4º país do mundo, também em conectividade com a internet, né? Então já é um país de dimensões continentais, como a gente sabe, que óbvio tem um desafio tremendo, como a gente também sempre coloca, em que metade da população sequer tem acesso a saneamento básico ainda, mas que nesse tema de GovTech e de startups, com certeza está na fronteira mundial e é um dos grandes líderes mundiais. Só para a gente ter alguns números, a Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, ela todo ano faz um levantamento que as próprias startups têm que se inscrever para saber quantas empresas desse perfil existem no Brasil. O último dado que a gente tem apontava para mais de 13 mil startups em funcionamento no Brasil. É muita empresa. Óbvio que a gente sabe que nesse segmento muitas não atingem nem 2, 3 anos de vida, é parte do processo, mas ainda assim é um número muito significativo. E quando a gente olha, por exemplo, os unicórnios, o Brasil agora vai bater o 12º unicórnio, né, que são as empresas com valor de mercado estimado em mais de $1 bilhão. Então, a gente teve a Quinto Andar, já a Loft, que está caminhando para isso, né, Gympass, enfim, Nubank, várias empresas brasileiras, 99, que as pessoas já acompanharam pela internet, enfim, na imprensa está amplamente noticiado esse alto número de unicórnios que a gente tem. Quando a gente vai olhar para o segmento GovTech especificamente, esse recorte fica um pouco mais reduzido, quer dizer, a gente tem um número menor de empresas, mas a boa notícia é que a gente tem um número crescente de empresas se dedicando para esse setor. Inclusive, Cláudio, eu vou aproveitar esse espaço, a gente lançou no Brasil Lab, tem um mês, um estudo que eu elaborei, mas o Brasil Lab foi patrocinado pelo Brasil Lab e pela CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Quem visitar o site do Brasil Lab, o www.brasillab.org.br, consegue baixar esse relatório, que chama as Startups, GovTech e o Futuro do Governo no Brasil. E nele eu fiz uma pesquisa muito abrangente sobre tudo isso, quer dizer, qual que era o panorama geral de startups no Brasil, e aí descendo para esse recorte específico de GovTech. E quando a gente vai falar de GovTech, o que a gente está pensando inicialmente são soluções que façam uso intensivo de novas tecnologias, seja análise de dados, seja machine learning, inteligência artificial, para melhorar serviços públicos ou resolver problemas públicos. Então, dentro desse recorte, como a gente tem em outros segmentos do setor de startups, então quando a gente fala de soluções na área financeira, são as fintechs, na área de saúde são as healthtechs, na área de educação são as edtechs. O que acontece é que, por exemplo, tem muita healthtech ou edtech que tem solução que tem fit com o governo, quer dizer, ela pode começar a vender essa solução dela para o governo. Então, ela é uma GovTech no sentido mais amplo do conceito, mas muitas vezes não se reconhece ou não se identifica assim, porque nem começou a explorar esse mercado. Agora, quando a gente fala especificamente de startups e soluções pensadas para gestão pública, o que o nosso relatório aponta? Que a gente tem, dentro dessa perspectiva mais abrangente, teria o potencial para listar até 1.500 dessas 13 mil startups como sendo GovTechs em potencial. Mas quando a gente vai fazer a lupa ainda maior para saber, então tá, mas quem está de fato vendendo para governo, e tem recorrência nisso, tem escala, a gente fez uma lista com 81 startups que tem já hoje essa recorrência, essa escala, vendendo para governo de forma consistente no Brasil. Parece um número pequeno, óbvio, quando a gente vai falar, vai ver o valor dos aportes, mas ele é muito significativo, porque 4 anos atrás, quando a gente começou o Brasil Lab, você nem tinha startups se identificando com isso, tinha 1 ou 2, quer dizer, era um movimento muito incipiente ainda no Brasil, né, e que agora a gente vê que não, que já está acontecendo essa apropriação da terminologia, as startups querendo conhecer e se identificar como GovTechs, principalmente por conta do propósito, né, que é algo muito
marcante hoje no ambiente empreendedor de maneira geral, mas esse empreendedorismo do século XXI, ligado ao capitalismo consciente, quer dizer, que eu quero ter uma solução, obviamente, para ganhar dinheiro, gerar dinheiro para os meus investidores, para os acionistas, mas principalmente para ter impacto, né? E a gente entende que toda a GovTech é um negócio de impacto social, necessariamente, porque ela vai lidar com uma escala de pessoas absurda de grande e vai também, no fim, se relacionar com temas, como eu falei, com esses grandes problemas públicos, quer dizer, como é que a gente melhora a mobilidade das grandes cidades, como é que a gente melhora o acesso a serviços de saúde e educação usando tecnologia, como é que a gente usa a tecnologia para estimular os alunos a não saírem da escola agora nesse momento de pandemia, né? Então tem muita solução muito interessante e isso é que é legal. E tinha um aspecto, por quê? Porque por muito tempo no Brasil, e a gente sabe que isso ainda existe, tem muita resistência dos empreendedores para venderem para o governo, para o cara abraçar, bater no peito e falar. Inclusive, tem muito empreendedor que faz o contrário, se orgulha de nunca ter vendido para o governo, fala, não quero depender do Estado, não quero depender de político, mas os políticos são circunstanciais, né? O Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, vão estar sempre lá, estão sempre outras pessoas que estão ocupando o cargo e aqueles cidadãos precisam de serviços públicos de boa qualidade, né? Então a gente não pode ignorar esse mercado, acho que o nosso papel é um pouco, lá no Brasil Lab, de tentar estimular uma nova mentalidade nessa relação público-privada, pensando em melhorar os serviços públicos. Bacana. A gente passou por algumas vezes a gente citou o Brasil Lab. Eu queria que você falasse para a gente como nasceu essa iniciativa do Brasil Lab, qual é a atuação do Brasil Lab, para que quem nos assiste aqui consiga entender de maneira concisa o que é esse hub de inovação. Legal. Bom, o Brasil Lab nasceu, como eu falei, em 2016, né, que a gente vivia, o que a gente imaginou que era naquele momento o auge da nossa crise política, né, e o auge da Lava Jato, quer dizer, que na nossa leitura ele revelava uma grande crise de confiança, na verdade, que a gente tinha no Brasil, porque uma coisa que a Lava Jato mostrou é que, assim como havia grande corrupção, e ontem teve a entrevista do João Santana no Roda Viva, né, que é um ator-chave desse processo, quer dizer, tão corruptos quanto muitos dos nossos políticos, eram também muitos dos nossos empresários que se aceitavam, né, fazer essa associação para obter vantagens e contratos com o governo, etc. E a gente pensou assim, olha, o que a gente pode fazer para aproximar os bons empreendedores dos bons políticos? Quer dizer, como é que a gente faz para identificar líderes públicos que estejam abertos para a inovação e queiram fazer a transformação digital e, ao mesmo tempo, identificar os empreendedores que podem ter negócios de impacto e, principalmente, negócios que usem a tecnologia, né? Eu já falei desse problema, o Brasil, do desafio, por exemplo, do saneamento básico, e é fato que a tecnologia ela não vai resolver todos os nossos problemas da noite para o dia, mas ela permite que o Brasil dê grandes saltos, né? Ela pode fazer com que a gente dê grandes saltos. Então, a ideia foi um pouco essa, quer dizer, como é que a gente faz para conectar tecnologia e bons empreendedores com bons líderes públicos que sejam inovadores? E a Letícia Piccolotto, que foi a fundadora do Brasil Lab, né, junto comigo, enfim, eu estive com ela, mas a visão foi toda ela quem teve naquele momento, de falar, por que não pensar um programa de aceleração para startups? Por que não tentar trazer as startups para esse ambiente, aproximá-las dos governos, a partir de um trabalho que a gente já tinha também junto com o Centro de Liderança Pública, que era uma outra ONG que fazia cursos e treinamentos de formação para novos gestores públicos, fala, bom, então a partir dessa rede aqui que a gente já tem mapeada de bons líderes, o que a gente precisa é trazer a outra ponta, que seria a tecnologia. E aí fazer esses dois mundos conversarem. Então, hoje, a gente definia isso desde o começo, mas é a melhor definição para o que é o Brasil Lab. O Brasil Lab é um hub de inovação GovTech, ou seja, um conector que aproxima startups do poder público por meio da tecnologia, para fazer com que a tecnologia permita, né, melhores serviços públicos, como eu falei. E de que maneira que a gente faz isso? Então, desde a primeira edição, a gente adota uma metodologia de desafio, a gente sempre escolhe um tema ou mais de um tema. Então no primeiro ano foi saúde, educação e meio ambiente, e nessa última turma que a gente está rodando agora é uma força-tarefa em resposta à Covid-19, esse tema de digitalização de serviços públicos, né? Só para dar uma esfera, mas a gente já teve agricultura urbana, já teve responsabilidade fiscal, comunicação em governo, enfim, teve vários temas, mas a gente sempre escolhe temas com desafios concretos, abre uma chamada para as startups interessadas. Para você ter uma ideia, na nossa primeira turma a gente ia acelerar 15 startups, e a gente abriu uma chamada e apareceram 50, o que deixou a gente muito feliz, porque tinha o risco de você abrir e não aparecer ninguém, né? Você chama e fala, olha, não vai vir ninguém, será que vai aparecer alguém para fazer?
E aí eu sempre brinco que quando a gente chegou na meta, a gente dobrou a meta, porque depois a gente começou a acelerar 30 startups por cada turma, nas turmas seguintes, né? E agora a gente voltou para turmas mais reduzidas, porque a ideia nesse começo era exatamente aquecer, era criar um ecossistema que não existia, né? E aí, além de fazer então esse desafio temático, a gente recebe as inscrições das startups, e o que elas têm acesso quando elas participam do programa de aceleração do Brasil Lab? São 3 grandes módulos temáticos de mentoria. Então, um que é de compras públicas e relações governamentais, que é exatamente o módulo que eu ministro, né, por conta da minha experiência, especialização, mestrado em Direito Administrativo, e já há muitos anos atuando nessa pauta. E a gente traz também profissionais de relações governamentais para explicar como é que essas empresas podem criar relações mais sadias, mais duradouras, éticas, né, com esses potenciais compradores de serviços que eles vão fazer. Depois a gente tem uma preocupação muito grande com o tema do UX, que é a experiência do usuário, porque toda a GovTech tem um duplo desafio nessa área, né? Porque ela está vendendo para o governo, que vai comprar, ou para o órgão público, de maneira geral, vai comprar aquela solução, mas tem também o cidadão que vai usar a solução na ponta. Então, você tem a secretaria, o órgão que está intermediando, e o cidadão que vai fazer esse uso na ponta, e você precisa estar com todos esses elementos considerados quando você vai pensar uma ferramenta bem acessível, bem interessante para poder atuar. E aí o terceiro módulo, que é o módulo de impacto social, quer dizer, que é fazer com que esses empreendedores e empreendedoras já aprendam a avaliar e valorizar o negócio deles, não só com métricas financeiras, mas também com métricas relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável e ao impacto que essas soluções têm. Então, ao longo dos 3 primeiros anos do programa, a gente estava muito focado em soluções para os municípios, né, porque as pessoas moram nos municípios, elas não moram no estado nem na União, é ali que elas vivem, elas cobram ao prefeito pelos problemas mais urgentes que elas enfrentam. Conforme a pauta foi crescendo, e a gente teve, por exemplo, já teve ano que a gente abriu inscrição, a gente teve mais de 311 inscrições. Na turma 4 foram exatamente 299 inscrições que a gente recebeu para a turma 4 no primeiro semestre desse ano. E aí a gente aceitou soluções também pensadas para o legislativo e para o judiciário. Então, não só pensando nas cidades, mas pensando em como que o poder público pode se beneficiar de novas tecnologias, e veio coisa já muito legal, né? Principalmente nessa parte de eficiência de processos, que tanto o processo legislativo, seja o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo, eles têm processos internos, né, que eles têm que também seguir, eles também fazem compra pública, etc. Já veio bastante solução disso. Então, eles recebiam, quando o processo era presencial, a gente tinha 3 grandes datas de encontros presenciais, e depois várias sessões de mentorias online, com base numa rede de mentores que a gente tem voluntária maravilhosa, que eu só agradeço, que sempre contribui com isso, porque o Brasil Lab tem uma natureza de ONG, é uma ONG, uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, que nasceu com essa ideia, essa visão de precisamos que a sociedade seja protagonista também desse tema da transformação digital em governo, né? Porque senão muitas vezes o governo pode até ser bem intencionado, mas vai escolher uma solução que uma pessoa gosta, que acha legal, que se apaixonou, ou em outros casos é porque alguém tem um relacionamento com algum fornecedor e mantém aquele fornecedor já há anos, não é necessariamente o melhor serviço ou a melhor solução, né? Então a gente sempre abre esse processo seletivo pela internet. A última turma que a gente fez, então, como eu falei, a gente faz esses encontros presenciais, depois era online. Nesse segundo semestre, a gente teve que também dar uma resposta ao tema da Covid-19, então a gente abriu 2 turmas extraordinárias, a gente rodou uma primeira agora, em agosto, setembro, e vamos rodar a segunda agora, outubro, novembro, começando quinta-feira agora, a gente anunciou sexta-feira as 15 escolhidas, para participar dessas mentorias, que daí agora a gente está fazendo 100% online, via Zoom, todas as sessões, e tem sido muito legal. Para minha surpresa, Cláudio, a gente perdeu menos do que eu imaginei que a gente perderia, não tendo a oportunidade das pessoas estarem juntas, pessoalmente, fazendo conexões, mas tem sido um trabalho muito legal. Que bacana. Depois eu vou colocar em contato o Danilo, que é o nosso head de inovação aqui, com vocês, com o pessoal do Brasil Lab. Um tema que para a gente é bastante recorrente aqui é a atualização no setor elétrico. E aí já vem uma pergunta que eu queria te fazer, usando também toda a sua experiência enquanto acadêmico de direito público. Como é que você enxerga dificuldades que existem, né? Porque a minha visão, já te adiantando, Guilherme, é que às vezes o setor público, de maneira geral, não estou falando só do setor elétrico, em qualquer setor, ele tem uma visão meio autofágica, né? Ele tem uma visão para dentro, muito preocupado com a forma e pouco com o usuário, pouco com o consumidor. A gente tem visto isso no setor elétrico, com uma liberalização agora, todo um pleito da sociedade e dos empresários para que haja uma liberalização. Para você ter uma ideia,
a nossa associação, ao qual a 2W é filiada, chama-se Abraceel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica, que basicamente são empresas que atuam no mercado livre de energia, faz um ranking do ponto de vista de liberdade de escolha do consumidor brasileiro para escolher o seu fornecedor de energia. O Brasil consegue ficar atrás da Bolívia, para você ter uma ideia do nível de rigidez ou de o quão fechado é esse setor ainda, o que é uma oportunidade, é por isso que também a gente e outros players estão se posicionando, mas o que a gente percebe é que o Estado brasileiro, de maneira geral, ele ainda não se absorveu de que o foco tem que ser o usuário, né? Então, isso também transborda para legislação, muitas vezes, né? Que é um tema que você conhece bem. Quais são essas dificuldades que você enxerga no setor público para esse movimento de inovação, uso de novas tecnologias, o quão aberto eles são, e se essas dificuldades também, muitas vezes, são legislativas? Com certeza, Cláudio, ótima pergunta, e acho até que ela vai em linha. Eu estava vendo aqui que o Danilo Leite mandou uma pergunta se a gente vê um movimento por parte do governo para desburocratizar a contratação de startups, né, em movimento que algumas empresas têm fazendo. Então eu vou até responder as duas em uma, já agradecendo aí a todo mundo que está participando e mandando pergunta. Eu acho que você foi perfeito na sua colocação, porque são duas ordens de problemas, né? A gente tem um desafio cultural, primeiro, que é o gestor público não tem, ele tem muito mais risco se ele fizer uma contratação inovadora do que ele seguir aquilo que todo mundo já vem fazendo há 10 anos e que já está validado eventualmente por um tribunal de contas ou pelo Poder Judiciário, e se aquele tema já foi judicializado e agora está resolvido, está feito de acordo, né? Então a gente tem primeiro, de um lado, essa barreira cultural e tem sim um desafio técnico que diz respeito à legislação, à modernização do processo de compras públicas no Brasil, né? A gente sabe que a lei principal 8666 é uma lei de 93, que foi feita num contexto principalmente de obras de empreitada. Ela tem uma parte que fala de serviços, para você ter uma ideia, o que ela chama de tecnologia, ela ainda se refere como de informática, a serviços de informática, né? E a discussão já está num outro patamar, é completamente diferente do que essa maneira que isso está colocado, mas ela vem sendo mudada também, né? A lei já teve muitas alterações exatamente nessa tentativa de modernização. E eu acho que você tem um combo dos dois problemas, quer dizer, a gente precisa, de um lado, estimular esse ambiente de inovação e o erro dentro da administração pública não pode ser punido responsabilizando o CPF de quem tentou fazer diferente para fazer melhor, né? E isso já aconteceu. Existe uma lei hoje chamada Lei de Segurança Jurídica para a Inovação, que até o professor Carlos Ari Subfeld, que você também conhece bem, foi um dos autores, junto com o professor Floriano de Azevedo Marques, que ela trouxe exatamente uma série de comandos, fez uma introdução, uma alteração na lei de introdução às normas do direito brasileiro, para trazer comandos que hoje permitem que um órgão de controle avalie quais eram as condições que o gestor tinha quando ele tomou aquela decisão para fazer a compra, para fazer aquela contratação, então para tentar criar um colchão maior de estabilidade e segurança para o gestor que quer inovar. Mas, por outro lado, ainda tem o tema das compras públicas, que está muitas vezes orientado, por exemplo, a essa questão da proposta de menor preço, né, ou menor valor. Quer dizer, então a gente quer só pensar em quem vai vender mais barato e não me interessa a qualidade do que o cara vai entregar, não me interessa se o cara, de repente, está fazendo aquilo lá só para derrubar um concorrente, né, embora a lei tenha mecanismos para tentar punir isso. Então, o que eu acho que a gente hoje precisa caminhar é para um modelo, e aí está aqui hoje o Marco Legal de Startups e Empreendedorismo Inovador, que o governo federal apresentou, né, finalmente uma proposta, e já havia uma proposta na Câmara dos Deputados feita pelo deputado federal Vinícius Poit. E eu tive a responsabilidade de coordenar o grupo de compras públicas, que foi organizado pelo Ministério da Economia e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações naquele momento, no ano passado, para montar esse anteprojeto. Acabou que a solução que veio de compras públicas, ela mudou a nomenclatura que está lá e mudou um pouco a lógica do que a gente pensou. Mas eu acho que hoje o que falta muito para a gente é uma legislação que permita modalidades experimentais de contratação, no sentido de que eu possa ter uma contratação para fazer um teste, entendeu? Eu não posso, hoje a administração é muito vinculada a ter que contratar uma coisa que ela já sabe que vai dar certo, e que ela tem que criar um termo de referência muito claro, muito específico, né, ali dizendo no detalhe o que ela quer, como é que ela quer, mas também não pode ser muito detalhe, porque senão parece que ela está direcionando para um determinado fornecedor, uma determinada pessoa, e você não tem esse espaço para criar. Você não tem a possibilidade legal hoje de, se eu quiser assim falar, olha, eu quero contratar uma solução para diminuir
fila de espera, organizar fila de espera de cirurgia aqui da minha cidade. Mas eu quero o seguinte, então ela vai ter que usar essa tecnologia, essa ferramenta, então eu abro uma chamada pública, alguém vem e me apresenta, ou 2, 3 vem e me apresentam, então tá bom, então vamos começar aqui um piloto, se esse piloto der certo, eu posso depois fazer a venda. Eu vi que o pessoal da Espera Criativa colocou aqui, que está participando também da live, que eles estão fazendo um modelo hoje em associação com ONGs, né, que é um dos modelos que a gente defende lá dentro do Brasil Lab, porque a ONG pode fazer teste, porque ela tem a possibilidade de fazer o termo de cooperação, que é então sem remuneração. Então, por conta do marco regulatório das organizações da sociedade civil, do MIROSC, né, chamado com esse nome meio feio que é o MIROSC, você tem essa possibilidade de fazer contratos sem pagamentos ou contratos experimentais, desde que você tenha 3 partes, uma ONG, um órgão público e a empresa. Mas você não consegue já fazer diretamente um contrato de teste só a empresa e órgão público. E não tem por que não poder fazer. Né? Aliás, é melhor, é como o mundo tem feito, é como a Escócia faz, é como Barcelona faz, o mundo inteiro já tem essa metodologia, porque a gente não está falando disso para tudo também. Eu não estou falando quando eu for contratar lápis, borracha, carteira, material escolar, merenda escolar, eu preciso fazer teste. Não é isso. A gente sabe que esse campo de inovação é para uma margem muito restrita dessas contratações. E eu acho que é isso que está faltando. A proposta que acabou vindo do governo, ela bagunçou um pouco as discussões, porque ela começa fazendo referência a alguns artigos da Lei 866 para dizer que eles vão ser aplicáveis a essas contratações, aí depois tenta fazer essa dinâmica própria, e depois criou uma figura que é o contrato para solução pública inovadora. Mas todo contrato de contratação chama contrato administrativo, quer dizer, essa é a regra do modelo do negócio. O que é importante não é o nome que você está dando, mas sim garantir essa sistemática de teste, e que ela induza um contrato direto depois. Se o cara deu certo, você estabeleceu a métrica, estabeleceu o resultado, está tudo certo, então ele pode ter um contrato de até 2 anos. Passou 2 anos, tem que abrir licitação, porque a gente tem que acreditar também na concorrência, né, Cláudio? Que muitas vezes também tem isso. O empreendedor ele quer que a legislação crie uma reserva de mercado para ele. Ele quer uma contratação inovadora, mas que seja inovadora só para aquilo que ele está precisando ou para aquilo que ele quer, né? E não necessariamente para manter depois. Então, mas é um caminho. Eu acho que a gente vem avançando. A Lei Nacional de Inovação, eu sempre faço essa brincadeira, que ela sofreu uma reconfiguração no código-fonte dela em 2016. Então, a gente tem hoje 12 formas de estímulo à inovação que os governos podem usar, desde bolsa de pesquisa, financiamento, subvenção, como a FINEP, a FAPESP, que fazem já há anos, né? Mas tem novas figuras que estão lá que ainda estão sendo pouco utilizadas. Então, a gente tem o bônus tecnológico, que é a possibilidade de você usar espaços públicos ou dotações orçamentárias específicas de órgãos públicos para micro e pequenas empresas que estejam desenvolvendo processos inovadores. A gente tem a figura da encomenda tecnológica, que já vem com essa lógica de, olha, pode sentar todo mundo numa mesa e primeiro conversar para eu entender bem o que é que eu quero comprar e se o mercado tem ou não condição de pensar uma solução. Isso só foi regulamentado em 2018, então por isso que está avançando pouco, mas já tem muitos trabalhos muito interessantes que o IPE tem feito, para quem quiser, tem um observatório hoje da encomenda tecnológica que está mostrando como isso está acontecendo. E um terceiro caminho, que é também os contratos de concessão e regulações setoriais. Então, hoje a lei diz claramente que você vai poder, em regulações setoriais, a gente está vendo, tem o caso aqui do Mercado Livre de Energia, como de vocês, mas vai ter a renovação das concessões de telefonia, das concessões de rodovias, de uma série de serviços que o governo federal, por exemplo, vai ter que fazer, e que ele já vai poder abarcar nesses contratos previsões de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com startups, por exemplo, né? Mas não só com startups. E isso é um ponto positivo do projeto que o governo federal apresentou, porque ele também criou toda uma nova lógica de critérios e percentuais e maneira de se entender esses créditos como esses investimentos como créditos, né, da empresa. E o projeto também trouxe uma previsão da gente fazer esse ambiente que a gente chama de sandbox regulatório, quer dizer, são ambientes e situações em que você pode suspender algumas normas para testar uma nova abordagem e com isso validar. Isso está no projeto, não estava na discussão naquela época da minuta, e eu acho que é um avanço que tem que permanecer e para ir além até desse universo das startups. Agora, Guilherme, obviamente você deve ter estudado bastante esse marco legal que está em tramitação, o marco legal das startups que está em tramitação no Congresso. Você diria, e ele não regula só a relação com o governo, né? Ele é um marco legal para as startups de maneira geral, vendendo ao governo não. O que você diria de ponto, se você tivesse que elencar um grande ponto positivo desse marco,
e um grande ponto negativo que a sociedade tem que estar com atenção acompanhando essa tramitação desse projeto de lei? Bom, eu acho que assim, o ponto positivo eu gostei muito da redação e desse artigo que eu te falei que está querendo trazer o sandbox regulatório, né? Eu acho que ele vai ter uma discussão, porque isso, como ele está vindo numa legislação setorial, depois você vai ficar discutindo, mas aí só vai poder fazer o sandbox para contratação ou situação que envolva uma startup, ou eu vou poder fazer para pequenas e grandes empresas? Mas como ideia, o conceito que está lá, eu achei muito interessante. Um ponto que eu chamaria como negativo, ou não como negativo, mas um ponto de fato de atenção, é que esse aprimoramento do termo de compras públicas, porque tem muito do texto do que a gente fez, mas a sistematização que foi feita dele, eu acho que não está correta, inclusive do ponto de vista de técnica legislativa. Desculpa o jargão, não quero ficar parecendo muito juridiquês aqui no que eu estou falando, mas é porque é isso. Como você tem uma lei geral de compras públicas, e a gente tinha essa discussão lá dentro do grupo, o que vai se fazer? Vamos fazer uma alteração no 8666, vamos propor um novo modelo dentro de um projeto que já tem de discussão de uma nova lei de compras públicas, que está só aguardando votação no Senado para ser aprovado, ou vamos criar um terceiro marco legal nas startups, e lá a gente vai falar também desse tema. Acabou se optando por essa via, mas fazendo referência ao 8666. Então, quando você já começa a dizer que artigo que você acha que vai aplicar e que artigo que você acha que não vai aplicar, se o legislador não tem clareza com relação a isso, é óbvio que isso vai dar problema quando os tribunais tiverem que julgar, né? Não vai fazer sentido que isso seja feito dessa maneira. Agora, um outro ponto que eu acho que vai ter de atenção, que era o seguinte: a ideia do projeto, ele tem esse nome por isso, era se criar um marco legal de startups e empreendedorismo inovador, né? Então, não é pensar só nas startups ou em como elas podem se beneficiar desses temas específicos, né, dessas contratações aí que estão sendo feitas, mas quer dizer, é pensar de fato outras atividades que não são feitas por startups, mas que têm uma carga muito grande de inovação no seu ambiente. Então, quando você vai ler o começo, e isso também foi uma razão que eu sei pela qual o projeto demorou para sair, porque era essa discussão para saber qual vai ser a definição de startup que você vai usar. E aí veio uma definição que está basicamente limitando o faturamento a 1,6 milhões por ano, e que a empresa tenha no máximo 6 anos de duração, e tem que constar no contrato social dela que ela faça uso de tecnologia nas soluções que ela vende, ou nos produtos que ela desenvolveu, né? E aí a gente já sabe que isso vai ser um problema também, porque quer dizer, primeiro que tudo bem, por que se fez isso? Então tá bom, porque se tiver algum benefício tributário de alguma natureza, tem uma empresa maior como a própria 2W, que usa a tecnologia, está fazendo isso, então ela vai poder se beneficiar e vai se conectar com essa pauta e tudo bem. Só que aí começa esse critério temporal, vai ser difícil, né? Quando a gente vai falar de uma definição de startup, tem quem diga que a Amazon é uma startup até hoje, porque ela continua tendo crescimento exponencial do negócio dela, reinventando o modelo, óbvio que num sentido mais estreito não mas se você pensar essa dinâmica de inovação, então eu só quero inovação feita pelo pequeno, não quero inovação feita pelo grande, né? Por que esse valor de faturamento, né? A ideia é porque quer se tentar fazer com que ele conecte com o valor que a gente já tem do simples, né? Para que essas empresas possam se beneficiar do simples. E aí um aspecto que não está no marco, mas que eu acho que mereceria a atenção da sociedade, porque eu acho que isso pode ser um game changer mesmo, uma coisa que vai mudar o jogo em relações trabalhistas. Então tinha um grupo dentro do marco que estava querendo exatamente criar uma previsão. Por quê? Porque a gente sabe que essas empresas de tecnologia, elas atraem profissionais hoje que o cara nem se formou, está ganhando mais do que engenheiro. Tem desenvolvedor hoje, programador, que nem sem estar formado já ganha mais que engenheiro formado com MBA, né? Isso acontece nesse mercado, é um mercado muito aquecido, que tem uma demanda de mão de obra muito grande. E que você já tem essas previsões de, assim, o cara vai ter uma remuneração fixa, mas ele tem uma remuneração que é em opção de ações, né, as chamadas stock options. Como é que você faz para fazer contrato de vesting? Quer dizer que eu vou proteger o teu trabalho aqui, mas você também não pode sair daqui a um ano e ir lá para o concorrente para montar uma coisa igual. E isso acabou não entrando no projeto. E eu acho que essa é uma discussão importante. Você vai lembrar que a gente já falou disso lá no ILDD também, quando a gente fala da reforma trabalhista, porque assim, é óbvio que a CLT hoje continua se aplicando para uma série de relações trabalhistas, mas tem uma série de outras em que ela está completamente desconectada da realidade. E eu acho que esse marco poderia colocar novas relações para esse ambiente de tecnologia
que são orientadas por novas obrigações, novas formas de remuneração, e isso não é um problema, né, porque é da dinâmica do negócio. Isso acabou não entrando na proposta que o governo apresentou. Esse tema não entrou, acho que é porque é sensível, né? Toda vez que você fala em mexer com legislação trabalhista, começa um discurso muito apaixonado ideologicamente, algumas vezes dos atores e tal. Então, enfim, acabou não entrando, mas acho que é um ponto de atenção que a sociedade tem que cobrar, porque eu acho que, assim, deixar com a lógica da CLT também não vai funcionar para essas empresas. E entender essa definição de startup, que ela fique de um jeito que, de fato, o que vier de benefício seja feito para todo mundo, para acabar não limitando, porque meu receio é esse, que esse marco acaba querendo se limitar a regular temas de tributos de novo, entendeu? Como é que eu vou fazer para dar isenção fiscal? Como é que eu vou fazer para não punir o investimento em startup, que isso acontece muito, né? Quando o cara recebe, faz um aporte. Então, eu não queria eu acho que vai ser uma pena se a discussão ficar restrita só a isso e a gente não usar essa oportunidade para avançar em compras públicas e reformas de relações do emprego e do trabalho. Eu concordo. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado também para não misturar o debate com ideologia, e a gente tem que olhar isso que eu falei antes, que o foco é o cidadão, né? O serviço prestado pelo Estado, a liberdade que o cidadão deve ter na contratação dos seus fornecedores, no uso do serviço que o Estado tem que prestar. Eu já vi muitas vezes uma poluição dessa discussão, até sobre conceitos econômicos, modicidade tarifária, outorga. Eu acho que o cidadão, obviamente, ninguém está falando para ser usurpado, mas ele está disposto a pagar até uma tarifa justa por algum serviço, desde que o serviço seja bem prestado, né? O grande problema, como dizia o economista Edmar Baixa, né, a gente parece uma Índia ou uma Belíndia, né, que a gente tem serviços, paga impostos de primeiro mundo e tem serviços de terceiro mundo. Acho que isso é um problema, e eu acho que isso provoca uma revolta no cidadão, no usuário do serviço público, né? E é até interessante, porque eu, com muito menos experiência nisso que você, mas eu não consigo entender, porque o setor público tem quadros altamente qualificados, né? Se você pegar nas 3 esferas, no executivo, no legislativo, no judiciário, tem quadros muito qualificados. E como é que algo tão óbvio não consegue ser visto para ser implementado, né? Acho que agora, de maneira geral, abre-se uma oportunidade, iniciativas como o do Brasil Lab e outras também, acho que vão colocando esse tema em pauta e em discussão, e acho que talvez, é uma coisa que eu queria te ouvir, a sua percepção, acho que essa questão da pandemia, abstraindo todo o fator humano, que é incomensurável o dano, né, mas ela traz uma urgência de se atualizar a relação dos serviços públicos. Essa é uma percepção sua também? Com certeza, Cláudio. Eu acho que é isso, é como você falou, né? Ninguém gosta de ficar falando assim, qual é o ponto positivo da pandemia, porque ninguém queria que a gente estivesse passando por isso, né? Especialmente por conta do que você falou, das perdas humanas. Eu mesmo conheço pessoas próximas que perderam pai, avô, enfim, por conta disso, né, e a gente está agora em situações também que vão gerando outros impasses, né, com essa questão da escola, da volta às aulas, volta, não volta, vai fazer, que risco a gente vai tomar, e essa politização que ficou muito ruim desse tema. Mas eu acho que, assim, respondendo a sua pergunta, eu tenho dito que se antes transformação digital no serviço público era uma tendência, como já era em qualquer segmento, no setor privado também, ela agora virou um imperativo, né? É uma obrigação, é uma necessidade impositiva, quer dizer, que você tenha. Primeiro, para diminuir essa questão das aglomerações, né? Você precisa conseguir fazer mais atendimentos online, mais atendimentos em plataforma digital, para diminuir que as pessoas se aglomerem, como infelizmente a gente viu que aconteceu para o pagamento do auxílio emergencial, com gente fazendo fila. É isso, no momento da pandemia você não quer e você tinha aglomeração de pessoas para receber, né? E aí vem um outro lado que a tecnologia também é super importante, que é o seguinte, daí o governo também não conseguia saber para quem pagar, e ainda pagou mal, porque pagou para um monte de gente que não tinha nem direito de receber. E que aí a tecnologia, esse é um caso clássico de GovTech, por exemplo, a fiscalização que o Tribunal de Contas da União fez, cruzando esses CPFs com a folha de pagamento de diversos órgãos para ver, poxa, mas esse cara que recebeu o auxílio emergencial, ele está empregado nesse órgão público aqui, como assim o cara tá com essa renda e tá declarando isso, né? E esse é um problema porque a gente não tem até hoje no Brasil uma identidade digital única.
né? Quer dizer, e isso é um pilar. Qualquer ecossistema GovTech, para se desenvolver adequadamente, você precisa ter uma identidade digital e que seja confiável, né? Quer dizer, que eu sei que o governo também não vai ficar usando meus dados para me espionar, ou que ele vai ficar vendendo meus dados para outros terceiros fornecedores que têm relação com ele. Mas a gente não tem como o Estado saber quem é cada brasileiro que está aqui no século XXI, não é uma aspiração impossível, sabe? Algumas vezes eu vejo o pessoal falar, Guilherme, você está falando, o Brasil é muito desigual, né? Exatamente como a Belíndia, né? Que era a Bélgica com Índia, essa expressão do Edmar Baixa que você falou. Mas acontece o seguinte, a gente tem que partir de alguns pressupostos. Por exemplo, tem que ser uma aspiração nacional que todas as escolas estejam conectadas à internet. E se todas as escolas do Brasil estiverem conectadas à internet, cada escola virou um hotspot para isso, para serviço digital, para que o cara possa ir. É assim em Portugal. Portugal avançou muito nessa agenda, porque como é que você fazia para incluir idosos? É um país que tem, né, uma boa renda média, um bom nível de escolaridade, mas já tinha uma população de idosos muito grande, que já não tem tanta habilidade digital. Então você envolvia as crianças, e a Estônia também fez assim, quer dizer, a escola vira um ambiente de conexão com a internet, e você aproxima avô de neto ou outras crianças dos idosos e insere eles nesse mundo também. A gente ainda tem que caminhar com isso, né? O Brasil está avançando muito, tem uma agenda já dentro do governo federal, não é de hoje, né? Que já tem feito, inclusive, tem avançado porque, ainda que o Brasil tenha tido 4 presidentes da República, né, num período muito curto, quer dizer, 3 nos últimos 4 anos que a gente teve, a equipe que está cuidando disso na Secretaria de Governo Digital é a mesma, está se mantendo. Então, o governo federal, por exemplo, hoje já digitalizou mais de 2.000 serviços, né? Tanto que o Brasil figurou num ranking que foi divulgado recentemente pela OCDE. Ela fez um ranking de digitalização, né, de governo digital mundial, quer dizer, dos países membros da OCDE e alguns que ela observava, e o Brasil ficou em 16º lugar nesse ranking, que é uma coisa, se ele fosse membro da OCDE, ele teria ficado em 16º lugar, que seria uma posição muito boa, né, mas que ao mesmo tempo, para a gente comparar com os nossos vizinhos, a Colômbia ficou em 4º lugar, porque ela já tem investido nessa estratégia há muito tempo, e não adianta só digitalizar, que esse que é um problema. Tá bom, eu tenho 3.000, Brasil, a meta do Brasil, acho que são 3.000 e, não sei, são 3.000, mais de 3.000 e tantos serviços para serem digitalizados. A pergunta que eu faço é essa: ótimo, a gente tem que ir para essa abordagem multicanal, que tem no digital, tem no físico, etc. Mas será que a gente precisa de 3.000 serviços? Será que a gente não tem como simplificar? Quer dizer, você vai ver, nesse esforço de digitalização, por exemplo, tem 3 tipos de guia de seguro-desemprego para você levantar o seu FGTS. Tem uma se é para empregada doméstica, tem outra que é porque daí está ligada ao I-Social, tem outra para os trabalhadores normais que não estavam ligados ao regime do I-Social, e uma terceira para o pescador quando ele quer receber o seguro-defeso dele, que é aquela renda que ele tem por um outro momento, entendeu? Então, quer dizer, a gente já vai vendo que precisa melhorar uma racionalização da máquina pública, mas eu acho que, assim, sem dúvida, a pandemia revelou isso como uma tendência irreversível, e é por isso que a gente, nessas 2 turmas de aceleração do Brasil Lab e da Força Tarefa Covid-19, as verticais que a gente acelerou foram digitalização, já pensando nisso, então digitalização de prontuários de saúde, digitalização de protocolos de atendimento, quer dizer, tudo que é serviço que pudesse, ou solução que esteja relacionada à digitalização de serviço público, educação, porque é uma questão também que ficou com esse ensino remoto, não vai voltar do jeito que a gente imagina, as salas nunca vão poder ficar por um tempo cheias como ficavam antes, então que tecnologias a gente pode ajudar nesse momento? E uma terceira vertical que era muito importante, que é a inclusão produtiva. Quer dizer, como é que a gente vai fazer com novas soluções tecnológicas para incluir as pessoas que já estão desempregadas, né, Cláudio? A gente pensar todo o setor de show, artístico, cultural, peças teatrais. Ontem eu vi uma matéria na Folha também já dizendo que o número de matrículas para o ensino caiu 54%, né? Foi uma das decisões dramáticas que eu tive que tomar. Eu tenho meu filhinho mais novo, tem 1 ano, ele tinha acabado de começar a ir para o berçário. No começo desse ano, a gente matriculou ele em fevereiro, em março eclodiu a pandemia, e a gente manteve, obviamente, as 2 mais velhas, mas o terceiro a gente teve que desmatricular já ali na hora, porque eu falei, não vai adiantar, não vai ter segurança para voltar, mas com dor no coração, porque eu falei, tomar essa decisão, se todos os pais começarem a tomar, vai fechar a escola, não tem como um berçário ficar aberto se não tiver criança lá, né? E a gente está vivendo isso. Então, o setor de educação muito impactado, o setor cultural, como é que a gente vai conectar, reaproveitar essas pessoas também com as oportunidades que estão aí? E aí tem muita coisa legal lá, você vai ver também, assim, de soluções que a gente já teve, não vou ficar aqui falando uma por uma, mas quem visitar a página do Brasil Lab depois vai poder
conhecer todo esse portfólio de soluções que tem muita coisa legal para vocês se conectarem e aproveitarem mesmo de conhecimento, de iniciativas bacanas, porque isso é uma coisa que a gente sempre fala, a ideia do Brasil Lab, a lâmpada que é o símbolo do Brasil Lab, não é só por causa do símbolo universal das boas ideias, né, mas também por jogar a luz ao Brasil que já dá certo, né, que é esse Brasil empreendedor, criativo, inovador. Então, como é que a gente faz para essa galera que está aí ralando, correndo atrás, ganhar visibilidade e gerar ainda mais impacto indo para essa vertical de serviço com a GovTech? É louvável, importante, e todo o setor privado também tem que estar muito atento a isso, porque era uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Como é que você entende, do ponto de vista do empreendedor que tem uma ideia, que inicia um negócio, e com a experiência que você tem analisando e estudando outros locais, o meio ambiente de financiabilidade desse negócio, que é um problema, né? O Brasil ainda não tem instituições como os Estados Unidos voltadas para fomentar essas iniciativas, sabendo que algumas delas não prosperarão. Qual que é a sua visão sobre esse arcabouço financeiro de apoio a esse empreendedor? Eu acho que o Brasil está bem posicionado no tema de ter instituições voltadas para isso, que pensem isso. Então a gente tem a FINEP, que é a Financiadora Nacional de Projetos, tem a FAPESP, tem a FAPERJ, quer dizer, vários, né, governos estaduais, acho que quase todos no Brasil, tem também uma fundação de amparo à pesquisa, né, mas eu acho que assim, no ambiente privado de startups, o Brasil tem atraído muito dinheiro, principalmente de venture capital. A gente, pra você ter uma ideia, esse ano, mesmo no ano da pandemia, com os dados que já tinham disponíveis até agosto, vai ser maior do que a quantidade de recursos que foram recebidos no ano passado. Pra você ter uma ideia, no ano passado a América Latina inteira recebeu 2 bilhões de dólares de investimento e o Brasil recebeu 1 bilhão. Esse ano o Brasil já deve receber 2 bilhões de dólares de investimento nas suas startups, né? Então acho que assim, essa oferta de crédito até privada, ela tá boa, não está ainda o ideal, mas ela está melhor do que já foi. O governo também tem sido mais inteligente nesse sentido, porque, por exemplo, o BNDES não está mais querendo operar fundos sozinhos. Então, se você vai pegar o Criatec, por exemplo, que foi um que ele fez pensando muito nisso, em novos negócios, e também o Fundo Nacional de Internet das Coisas que eles querem montar, ele já está sempre trazendo gestoras privadas que têm que participar, modelos de investimento de 1 para 1. Então, essa agenda eu acho que avançou. Puxando a brasa para a minha sardinha, ela não está avançando no tema GovTech, isso de fato. Aquele relatório que eu mencionei para vocês no começo aqui da nossa conversa, o diagnóstico que a gente fez foi assim, das 90% das startups que a gente entrevistou começaram com recursos próprios do seu negócio. E muito baixos os recursos, 100 mil, 200 mil reais para o cara começar o negócio. Hoje, antes da gente entrar nessa live, eu vi aqui a notícia de que teve uma startup chamada Gov, que vai receber um aporte da Astela Investimentos de 8 milhões de reais, que para o ambiente GovTech é uma tremenda notícia. O cara vai pegar com o câmbio de hoje, vai dizer assim, nossa, é 1 milhão e pouco, quase 2 milhões de dólares, né? Imagina, vendo esses cheques que a gente fica vendo toda hora para qualquer fintech que começa, o cara já está captando 1 milhão rapidamente, né? Só para começar 4 milhões, 5 milhões, rapidamente para começar um negócio. Mas é porque exatamente esse era um ambiente que tinha muita aversão a risco por conta dessa relação com o governo. Então o cara não quer estar lá, porque depois tem medo que a empresa fique envolvida, ou aquele gestor que contratou está envolvido no escândalo de corrupção e o cara mantém uma distância. Então, para esse ecossistema, essa notícia já foi muito, muito importante. Por quê? Porque a gente vê um player relevante como a Stella querendo entrar nessa pauta de GovTech também. Porque está entendendo que depois que tem esse mercado, uma vez que você conquistou também o cliente e você mostrou que o teu serviço para em pé, são 5.560 municípios no Brasil. A Gov vende para isso. Você pode dizer, nossa, é um mercado super fragmentado. De fato, mas é um mercado gigantesco, né? Se você for pensar, quem que vai conseguir ter 5.560 clientes em potencial com uma solução que você desenvolveu? Então, eu acho que hoje o que a gente precisa só é, talvez, combinar melhor o jogo nesse sentido. Quer dizer, vamos agora fazer o Plano Nacional de Internet das Coisas, tá bom. E de que maneira que o governo vai investir novos negócios pensados para isso, né? Porque o governo federal gastou, em números de 2018, para você ter uma ideia, 4 bilhões de reais com compra de tecnologia da informação, né? O mercado no Brasil, se a gente somar os 3 níveis de governo, a gente estima que é de 25 bilhões de reais ano, em compras públicas só
de tecnologia da informação, de TI, quer dizer, que está muito relacionado a essa pauta de startups. É um mercado gigantesco, só que muitas vezes esse dinheiro está concentrado hoje nas big techs ainda. Então, como é que a gente faz isso e por que a gente acredita que isso é uma coisa importante? Porque é assim que se desenvolve a capacidade empreendedora. É o cara que vai se juntar com os amigos da faculdade, vai juntar com mais 3, 4, vão começar um novo negócio e que pode ter um potencial altamente disruptivo. Eu concordo. Acho que, inclusive, eu vejo é uma opinião pessoal, queria ouvir você, mas eu vejo uma vontade maior no executivo do que nos outros poderes. Acho que isso provoca uma distância do cidadão do serviço oferecido, né? Na tua área específica, o judiciário, eu acho que precisa evoluir, né? É inconcebível, no tempo que a gente está, a gente ter processos judiciais físicos, despachar a lentidão do judiciário, muitas vezes por causa, e o processo está no fórum arquivado e busca, é inadmissível. Aí o serviço judiciário vai ficando cada vez mais longe do cidadão, né? Então a gente tem um resgate para fazer, você concorda? Não, concordo. O judiciário ele é o grande paradoxo para mim de transformação digital de serviço público. Por quê? Porque ele foi um dos pioneiros em criar processos eletrônicos, em digitalizar suas atividades, né? Quem está um pouquinho para trás nisso, por exemplo, é o Poder Legislativo, já tem até essa vertical chamada Legistec, que é pensada para isso, mas agora na pandemia aconteceu isso. Teve Câmara dos Vereadores que nem fez reunião, não fazia sessão, e teve Câmara que fez pelo Zoom, e teve gente que disse que pelo Zoom é menos democrático do que ao vivo, que você não sabe os lobbies que estão sendo feitos nos grupos de WhatsApp. Então tudo vai ter uma problematização, tem um ônus e um bônus, né? Mas falando do judiciário, ele foi pioneiro nisso, e hoje, por exemplo, no estado de São Paulo não se começa mais nenhum processo físico, não existe mais, mas você tem um estoque, e é por isso que eu falo do paradoxo, porque você tem um estoque gigantesco de processo de papel que você só vai conseguir digitalizar isso na fase de execução. Então a gente vai ter que conviver com esses dois mundos por muito tempo. Eu acho que o judiciário está se abrindo, até o Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux agora anunciou, vai ter um laboratório de inovação, o Conselho Nacional de Justiça já tem um laboratório de inovação, mas é aquilo que eu digo também, né? A gente tem que tomar cuidado para isso não virar um modismo, né? Aí todo mundo começa a montar um laboratório de inovação, e eu sou o cara que mais apoia, que acho que a gente está numa fase de ter várias ideias espalhadas, todo mundo começando o seu, vamos pensar, mas é importante, né? Você não pode centralizar esse processo de inovação, vamos tentar descentralizar. Só que também é importante a gente entender que quando você está falando de recurso público, não adianta começar uma coisa que de repente alguém já fez, já tentou, já viu que não dá certo, e por que eu estou repetindo, né? Ou por que eu não uso meu laboratório de inovação para aproveitar aquilo que outros laboratórios de inovação já estão fazendo? Então, senão você acaba fazendo mais do mesmo, e é só para dar um verniz de inovador, dizendo que montei um laboratório de inovação e não fiz, mas você vai ver a equipe, não são pessoas. Não é o caso, tá? Todos os que eu conheço hoje, que eu tive a oportunidade de conhecer, e destaco vários, tem o LabGES no Espírito Santo, o Inova MP no Rio de Janeiro, enfim, tem muitos laboratórios muito interessantes do Tribunal de Contas da União, enfim, que estão fazendo um trabalho de fato relevante. Mas acho que sim, a gente ainda tem uma margem gigantesca, né? Você imagina o tempo que essa questão das audiências, do tema das audiências, que as pessoas ficam horas esperando no fórum para fazer. A gente tem que encontrar uma maneira que garanta, né, o direito de defesa, que uma testemunha não vai ser pressionada ou influenciada a dizer alguma coisa, mas que otimize isso. Isso já está acontecendo. Essa tendência dos julgamentos virtuais, por exemplo, já é uma tendência. As partes que tem que pedir quando ela quer fazer sustentação oral, ela tinha que pedir para ser ao vivo. Agora, com as ferramentas de videoconferência, vão fazer pela internet mesmo, e acho que não tem volta, mas de fato precisa se abrir mais. E não só o judiciário, viu, Cláudio? O Ministério Público também. O Ministério Público, se você parar para pensar, no Brasil inteiro, ainda a grande maioria dos procedimentos de investigação, dos inquéritos civis, de tudo que o Ministério Público faz é no papel. Não é 100% digitalizado. Até a eleição deles era no papel ainda. Outro dia, quando foram escolher o procurador-geral, né, não a última já foi digitalizada. Mas, como é que eu vou controlar a atuação dos procuradores, dos promotores, saber de produtividade deles, saber que o cara não está pegando um processo que é contra alguém, está botando na gaveta ali, deixando a gaveta sentada em cima, e o sujeito está desmatando alguma área, por exemplo, né, pensando numa pessoa que tenha más intenções. Então, acho que a gente ainda tem, e isso, eu gosto de destacar isso, porque isso é um mar de oportunidade para quem quiser empreender nessa área.
entendeu? Porque todo grande empreendedor, ele tem que se apaixonar, é um jargão, é uma frase do lugar comum, mas eu não canso de repetir, porque eu ouvi ela da boca do fundador do Waze com essa camiseta, né? Se apaixone pelo seu problema. Fall in love with the problem, não com a solução, né? Se apaixone pelo seu problema, não pela solução que você criou, pelo seu produto que você acha que é genial, que é melhor que todo mundo. Você resolve de fato um problema, então quem é bom empreendedor precisa ter bons problemas. E o setor público no Brasil, judiciário, legislativo, executivo, está cheio de problema para a gente resolver e tentar melhorar com o uso da tecnologia. Acho que queria que você falasse um pouquinho também para a gente, Guilherme, a gente já está se endereçando aqui para uma hora de conversa, do ILDD, que foi uma iniciativa que eu conheci por acaso, participei, fiquei bastante surpreso, uma grata surpresa. Acho que vocês prestam um serviço importante para essa juventude que está andando nesse macroambiente, seja empresarial, seja no judiciário. Queria que você comentasse para quem nos assiste o que é o ILDD e como que vocês estão hoje nessa pandemia, né, porque eu participei de uma das edições, foi presencial. Queria que você comentasse para a gente. Claro. Pô, obrigado, Cláudio, por esse espaço também para a gente poder falar um pouquinho do ILDD. É um projeto que eu tenho um carinho gigantesco, porque ele nasceu exatamente com essa ideia, como você falou, da gente tentar reduzir, porque a gente sabe que todo mundo tem a sua visão de mundo, em qualquer debate que você vai ter, e as suas experiências contam, e você pode ter posições políticas, mas a gente percebeu que está acontecendo uma ideologização excessiva de debates jurídicos, né? Que as pessoas perdem essa capacidade de dialogar, porque dizem, se quem está falando isso é de esquerda, eu não converso, não, isso que você está falando é uma ideia de direita, por isso eu não converso, eu só apoio ideias A ou B, e a vida das pessoas não está melhorando com isso, né? A gente não está entendendo como é que você faz controle judicial de políticas públicas pensando em efetividade, como é que o judiciário se moderniza. Então, e ao mesmo tempo, as carreiras jurídicas têm uma importância de liderança, desafios de liderança muito grandes, né? E na formação jurídica tradicional, a gente não tem essa abordagem multidisciplinar, então você não conversa, você tem aula de economia, mas isso é uma aula que é quase inalcançável para o aluno, que você vai ter no primeiro ano da faculdade de Direito, você nem entendeu o que você quer ser como advogado, você não vai fazer correlação entre o que você está fazendo como direito com economia, né? Então, abrir o direito para economia, para jurimetria, para uma série de outros campos do conhecimento e dar esses conteúdos de liderança, né? A gente viu aí tudo que aconteceu, de novo, trazendo o exemplo da Lava Jato, com procuradores, mas isso acontece toda vez que tem operações da Polícia Federal, ou mesmo temas de reforma, como a reforma trabalhista, que depois vão ser judicializados, e essas pessoas começam a participar do debate público e não têm essa capacidade de liderança, essa formação técnica de liderança. Então a gente nasceu com essa ideia de, olha, vamos aproximar o direito de outras áreas, trazer discussões multidisciplinares, abertas, sem visões preconcebidas, vamos tentar baixar essa bola, né? E ao mesmo tempo dar esses conteúdos de liderança adaptativa. Eu vou convidar quem está assistindo a gente a visitar o nosso site, é o ildd.com.br. A gente está também em todas as redes sociais, é só seguir @ilddbr no Twitter, no Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, para conhecer lá mais a fundo. Mas a gente sempre fazia esse curso de imersão que o Cláudio nos deu essa alegria de participar, em que a gente exatamente misturava pessoas graduadas e em graduação em Direito, para ter quebrar essas visões. Então não é porque o cara já se formou que ele sabe mais do que o que não se formou, e o que não se formou também, cheio de juventude, de idealismo, não sabe tudo do mundo, porque tem que ouvir um pouco de quem já está vivendo, está ali na linha de frente fazendo isso. Juntava essas turmas mistas para fazer uma imersão, né, que começava quinta-noite, depois era sexta e sábado o dia inteiro. E eu também sempre fui muito reticente em fazer online o curso por conta dessas sinapses humanas que você viveu muito lá, né, tanto com os professores, e porque a gente debate temas muito sensíveis e não quer que isso depois seja recortado e colocado na internet fora de contexto, né? E, ao mesmo tempo, essa troca que a gente tinha nas horas dos intervalos, depois com os professores e tal. Na pandemia, a gente acabou não fazendo, a gente tinha uma turma que ia ser 9, 10 e 11 de março, estava lá com essa ia parar, não ia parar, e eu acabei tomando a decisão de não fazer, porque achei que a gente ia ter uma quebra muito grande de alunos, e foi uma decisão, de fato, acertada, até porque a gente tem professores no grupo de risco, etc. E a gente começou uma série de lives no nosso canal do YouTube. A última, inclusive, foi na sexta-feira, a gente recebeu o Paulo Tafner, a Helena Landau, para falar sobre aumento da produtividade da economia brasileira, o que a gente tem que fazer para isso, como que o direito se relaciona com esse desafio, né? Que agenda de reformas que a gente tem que continuar liderando, independente do presidente A, B ou C, do governador XYZ, quer dizer, quais são as pautas que o Brasil precisa continuar acreditando e apoiando, incentivando como debate para a gente fazer. Então, hoje o convite é para que o pessoal
Conheçam o nosso canal do YouTube, LDDBR, tem várias lives interessantes lá com o Carlos Ari sobre controle judicial em tempos de pandemia, que a gente está fazendo esse conteúdo online e estamos montando uma turma que a gente deve lançar até o fim desse ano para realizar a primeira turma virtual em março do ano que vem. Então também já tem lá na nossa landing page, quem tiver interessado pode buscar se inscrever lá, o seu e-mail para ser avisado assim que a gente abrir uma próxima turma. Eu recomendo, eu acho a qualidade dos palestrantes excelente. Eu me lembro na turma que eu participei, o professor Carlos Ari Sundfeld, que inclusive participou do projeto da reforma administrativa. Eu fiz uma aposta com ele, eu falei, isso não vai andar, porque vai bater no Congresso, mas ele contribuiu de maneira excelente aí no projeto para a reforma administrativa, mas é o que você falou, infelizmente a gente está num tempo de muita ideologia conflitante, acho que isso vai passar, eu sou otimista por natureza, eu tenho 4 filhos, eu tenho que ser otimista, né? Então, eu sou otimista, acho que é um processo de amadurecimento, tudo isso que a gente comentou nessa uma hora aqui, sobre empreendedorismo, sobre dificuldades, sobre uma atualização na prestação de serviços do setor público. A gente aqui, como um player atuante no mercado livre de energia, a gente recorrentemente vê isso, né? A gente tem uma cadeira aqui dentro da companhia que é o regulatório, né? Eu brinco, eu falo assim, eu quero ver um dia que não vai precisar mais dessa cadeira de regulatório, a gente vai ser um país, é lógico que é o extremo, sempre vai precisar, mas a gente aí precisa diminuir o tamanho do Estado, a gente precisa que o serviço seja bem prestado, a gente precisa que o consumidor tenha a capacidade de escolher, no nosso caso, o seu fornecedor de energia, em outros casos, o seu prestador de serviço, e assim na relação com o Estado também. Eu sinto que isso está mudando, obviamente, se você olhar 50 anos atrás, o Estado era muito mais gigante, tem diminuído, você tem forças, contraposições, tem que ser assim, a democracia é assim, aliás, ontem foi o dia da democracia. Dia 25 de outubro, foi. Exatamente, a democracia é assim mesmo, é um jogo de forças, mas a gente não pode nunca perder de vista o consumidor, no nosso caso, o consumidor de energia, que tem que ser priorizado, e nós, enquanto cidadãos, consumidor do serviço público, né? Eu acho que se a gente tiver isso em mente, as soluções acabam se convergindo, e acho que com instituições como a que a Letícia e vocês no Brasilab fomentam, o ILDD também fomenta uma mentalidade crítica, né, de se pensar essa juventude que vem com uma cabeça mais prática, né, ninguém quer fila, ninguém quer, eu acho que a saúde é um problema, eu convido todos a entrarem no site do Brasilab, vão ver ali diversos cases, eu acho importante a gente dar voz para isso, né, cada vez mais, é daí que vão surgir as soluções. Eu te agradeço, Guilherme, queria deixar aqui um tempo final para você passar alguma mensagem que a gente não tenha abordado. Foi um prazer, eu te considero um amigo, além de tudo, e vamos manter esse contato. Eu quero, inclusive, fazer uma aproximação do Brasilab aqui com a nossa cadeira de inovação, ver como que a gente consegue se aproximar mais. Mas eu te deixo à vontade para passar alguma mensagem nesse final dessa live, Guilherme. Cláudio, a recíproca quanto à amizade é mais do que verdadeira. Eu sou fã do Vinícius de Moraes, é uma frase que eu sempre repito, porque eu acho que é lapidar dele, que a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro pela vida, né? E eu lembro quando a gente estava avaliando lá o processo de seleção do ILDD, viu a tua inscrição e falou, nossa, mas ele é economista, está fazendo para ser CEO. Não, mas vamos ver, ó, é um cara, no mínimo, um cara curioso, né? Interessado, curioso, e olha só onde estamos e com certeza com muito mais ainda para a gente construir. Eu vou, na verdade, só encerrar deixando mais um convite. A gente vai fazer também agora, na próxima quinta-feira, a segunda edição do Brasilab Talks, que a gente vai falar exatamente sobre compras públicas de inovação. O Brasilab vai lançar um relatório, um mapeamento que pode ajudar tanto quem quer vender para governo para entender como é que ele formata o produto dele, como para quem é servidor público, e amanhã é dia do servidor público, e quer saber como fazer para contratar essas soluções. Vai ser no nosso canal do YouTube também do Brasilab, o Brasilab com Z, né, que é disruptivo internacional já, que a gente já tem feito bastante coisa também fora do Brasil. Para quem quiser nos acompanhar, 2h30 da tarde dessa próxima quinta-feira, vai ser uma conversa muito legal. Vamos ter um representante da Embaixada Britânica aqui no Brasil, que vai falar também sobre um estudo que eles já fizeram lá e o que a gente pode aproveitar da experiência do Reino Unido para isso. Enfim, uma conversa de
de altíssimo nível. Eu já queria deixar esse convite, mas, sobretudo, te agradecer por esse tempo, pelo espaço, pela generosidade aí das suas palavras, pelo que a gente tem feito no Brasil Lab no LDD. Significa muito para a gente quando uma empresa do perfil da B2W abre da 2W, perdão, abre esse espaço para que a gente possa estar juntos e falar um pouco mais sobre essas pautas que são tão importantes, né? Sobre inovação, sobre novas ideias, sobre como conectar novas ideias com boas pessoas e com isso gerar impacto, promover de verdade uma transformação do Brasil e do mundo, né? Eu não lembrava que você tinha 4 filhos, porque eu tenho 3 agora, então eu já fazia essa brincadeira, eu sou exatamente como você. Eu sou otimista por obrigação, eu não tenho outra opção. E a gente já fez a nossa parte na reforma da Previdência também, que eu brincava disso com o Paulo Tafner, né? Ajudando aí as pessoas que vão poder ajudar. Então, obrigado a você, ao Guilherme pelo convite, ao Rodrigo aí pelo apoio técnico no trabalho, de novo. Muito sucesso para a 2W e que a gente esteja juntos de novo muito em breve. A gente vai estar. Eu brinco que eu falo que a nossa missão não é só vender solução de energia, de eficiência, baratear o custo da energia do nosso consumidor, é democratizar o acesso à informação do nosso consumidor, que muitas vezes nem sabe determinadas iniciativas que estão acontecendo, obviamente, no nosso macroambiente de energia, mas que temas como inovação são totalmente inerentes ao nosso mundo aqui. A gente, como eu disse, tem uma cadeira para isso, o Danilo Leite está liderando esse processo, a gente vai se aproximar, temos iniciativas que vão ser divulgadas em breve, tem um app saindo da 2W para facilitar a experiência do usuário na migração de energia. Então, conte conosco. Prazer, a gente vai falar em breve de novo, Guilherme. Um abraço, viu? Um abraço, Cláudio. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau. Até logo. Tchau. Obrigado.